Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice Dow Jones e, como de praxe, vamos fazer aqui o nosso estudo para o nosso panorama de mercado dessa semana, fazendo análise no gráfico de 1 hora. É sempre bom e importante lembrar que esse vídeo não se trata de recomendações e sim de estudos de análise, para a gente tentar identificar ali qual será a possível tendência que o ativo estará tomando durante essa semana. Bom, além do Dow Jones, que é o primeiro ativo que está aqui nessa tela, neste vídeo você também vai conferir uma análise do panorama de mercado da paridade Euro-USD. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso estudo. Na semana passada tínhamos comentado aqui uma possível movimentação de alta para o ativo Dow Jones, com a expectativa de vir buscar essas regiões aqui na parte superior do gráfico. E temos aí como movimento da semana a nossa análise de tendência de alta. Então, o preço ele faz esse movimento ascendente, chegando até as nossas regiões de oferta, região onde acaba sendo interessante vender. Então, toda aquela expectativa de compra que nós tínhamos na semana passada foi concluída durante o decorrer dessa semana. Com um detalhe, pessoal, nós tínhamos aqui algumas regiões de demanda na parte inferior do gráfico, na qual comentei com vocês que o preço, durante as primeiras movimentações da semana, ele poderia fazer esse movimento descendente, capturando a liquidez e depois dar continuidade para a tendência que estávamos prevendo. Porém, a gente percebe que ficou faltando esse movimento para capturar a liquidez nessa região inferior do gráfico. Então, a tendência ela se cumpriu, porém deixou aqui para nós uma grande piscina de liquidez, né? Uma grande região que pode ser capturada num futuro não muito distante. Então agora para essa semana o que a gente espera? Qual é o movimento que podemos prospectar aqui para o índice Dow Jones? Seria natural um movimento corretivo. Este movimento corretivo tem como expectativa fazer aquela correção para depois sim dar a continuidade no seu movimento principal, que está prevalecendo o movimento de alta. Então aqui temos alguns pontos importantes para a gente ficar de olho. Primeiro, o preço chega numa região de oferta. Essa região de oferta, uma das regiões que nós havíamos marcado na semana passada, que poderia iniciar o movimento vendedor aqui, está confluindo com uma região de sobrecompra no IFR. Então aqui a gente tem confluência analisando o indicador IFR com a parte gráfica, né, a parte de price action, por isso mitigou até uma região de oferta, ali podendo dar uma operação na ponta vendedora. Só que a tendência aqui é de alta, a tendência principal é compradora. Como que você vai trabalhar com movimentos vendedores? Muito importante, você precisa esperar o rompimento de um fundo. Então, onde que nós podemos marcar um fundo? Previamente, nós temos o fundo aqui nessa região do 40.416, tá? Essas setinhas aqui, né, como é nossa região de venda, eu já vou tirá-la do gráfico. A seta aqui na parte superior dessa região de oferta permanece, tá? O preço ainda pode fazer uma mitigação até essa região. E ali você também fica de olho como que o preço vai estar se comportando nessa zona. Lá embaixo, né, já vamos fazer uma atualização gráfica aqui das nossas estruturas. Lá na parte inferior, está muito distante, mas eu como cautela vou deixar marcado essas regiões. Tá? O preço pode vir fazer um movimento de busca de liquidez nessas zonas. Tá? Seria um movimento um pouco mais amplo, obviamente de uma leitura primária. Tá? A gente vai trabalhar nessa semana com uma leitura secundária, um movimento secundário, formando uma estrutura de alta. Tá? Então a gente fica marcado aqui, expectativa de compra caso o preço chegue nessa região, não podemos esquecer. Tá? Fica essa lembrança para a gente. A estrutura que nós tínhamos, que estaria respeitando a nossa região aqui de fundo com o topo, né, nós estaríamos cogitando uma estrutura nesse sentido, para dar continuidade de alta, ela acaba sendo rompida, né? Houve uma quebra de estrutura, então atualiza as estruturas. Tá? Então nós tínhamos aqui a nossa região de prêmio de desconto, a gente pode desconsiderar ela no momento, e nós vamos trabalhar com uma estrutura secundária. Essa região aqui
ela foi totalmente mitigada, então a gente pode tirar do nosso gráfico para deixar ele um pouco mais limpo. Aqui essa nossa estrutura, né, desse movimento, a gente também pode tirar do gráfico. E vamos trabalhar com movimentos secundários. Bom, temos a região lá na parte superior, que pode ser capturado, por isso captura essa região e ainda faz o movimento vendedor, então a gente tem que ficar de olho. A tendência, lembre-se, a tendência principal é alta, então a gente deve priorizar movimentos compradores até que a tendência seja invertida. Como que a tendência é invertida? Aí você observa formação de fundos descendentes, tá? Então temos aqui um fundo marcado já. Depois eu estico um pouco mais essas nossas referências. Aqui eu vou trazer nessa nossa linha vertical para demarcar o início dessa semana. O movimento descendente a partir do rompimento desse fundo pode indicar movimentos vendedores. Aqui a gente pode estar considerando as médias também para estar balizando um pouco mais uma possível movimentação vendedora. Tá? Então, por isso precisaria romper aqui a média de 50, que está confluindo com o fundo que a gente já marcou. O rompimento dela, esperaríamos aí um pullback ancorado na média ou uma troca de polaridade. Depois, com ignição para venda, você poderia estar operando na ponta vendedora. Bom, vamos marcar então a nossa referência secundária. Aqui eu quero chamar uma atenção em uma coisa que eu gosto de observar bastante, principalmente no gráfico de 1 hora, que é a média de 200. Tá? Então, as médias de 200, né, exponencial e aritmética. Então, as médias de 200 aqui no nosso gráfico. Por que eu gosto de marcar elas, tá, e utilizar elas? Elas são um bom balizador de regiões de suporte ou resistência. Então, a gente pode estar considerando este nosso camarada aqui como o início de uma nova referência. Por quê? Nós tivemos um movimento de amplitude, né, impulsão, fez lateralização e continuou o movimento de alta. Tá? Então, houve um equilíbrio entre compradores e vendedores nessa região. Se houve equilíbrio e houve captura de liquidez, a gente pode observar que, eu até vou dar um zoom um pouco mais aproximado, este candle aqui foi um candle institucional, ele captura a liquidez de toda essa lateralização e depois tem aqui um movimento comprador atuando nessa região. Aqui a gente acaba tendo também mais uma lateralização, então ele também vai ser um ponto importante no nosso gráfico. Porém, o início da nossa estrutura eu quero deixar aqui nessa região, tá? Então nós vamos ter, vou até tirar o nosso, vou deixar aquele fundo lá, tá? Vou deixar aquele fundo, mas nós temos aqui o nosso topo prévio. Lembrando, por que topo prévio? Nós não temos o rompimento de um fundo, então o topo pode ser renovado. Tá? Então, previamente esse topo. E lá embaixo, aqui será a extremidade da nossa referência secundária. Ok? Então, nós vamos colocar a nossa ferramenta de prêmio de desconto até o fundo. Nós vamos agora fazer a marcação de pontos de interesse para compra. Lembrando que a tendência é de alta, então nós vamos esperar movimentos compradores, porém você pode também operar na ponta vendedora, caso configure graficamente operações na ponta vendedora. Para isso, lembrando o rompimento das médias ou deste fundo aqui já marcado no seu gráfico. Tá, então a gente marca a nossa extremidade do candle institucional que a gente deixou lá na ponta do gráfico da nossa estrutura. E temos também aqui um bloco de ordens. Tá? Esse bloco de ordens, possivelmente você pode até fazer o refino dele no gráfico de 15 minutos posteriormente, tá ok? Então, na estrutura secundária nós temos essas duas figuras e observem que elas confluem aqui com a média de 200, né? A região da média de 200. Então, o preço pode fazer ancoragem nessa região, pode ter defesa compradora impulsionando a continuidade para o movimento de alta. Então, era essa informação que eu queria trazer para vocês sobre as médias, tá? A gente pode tirar ela do gráfico. Aqui a nossa região de fundo. Este pavio aqui acaba sendo utilizado como liquidez. E aqui um detalhe importante, pessoal, a gente também pode utilizar estruturas do dia, tá? Para quem gosta de trabalhar aí com movimentos menores, nós temos as sessões, né? Sessão de Nova York, sessão de Londres, de Tóquio, sessão de Londres, né? Finalizando aqui com uma sessão de Nova York. Então, este pavio aqui, ó, onde ele deixou liquidez, é um fundo do início da sessão de Nova York, lá de quinta-feira.
tá? Então ele serve como captura de liquidez. Então na segunda você pode observar o preço capturando liquidez nessa região e depois fazendo um movimento comprador. Tá? Lembre-se, o movimento principal é compra, então as compras são operações com maior efetividade. Tá? Então se você gosta de fazer operações mais curtas, pode estar especulando nesse sentido. Na parte superior lá acaba sendo uma região de liquidez, né? O preço, como eu comentei, ele pode romper e continuar fazendo os movimentos ascendentes, indo até esse bloco de ordens vendedor. Tá? Então, é ponto importante também para estar observando. Tá? Lá nessa região, toda a configuração que a gente está tendo aqui embaixo, se ele tocar nessa região, romper um fundo, a gente começa aqui uma expectativa de movimento vendedor. Tá? Rompeu aqui o topo, continua o movimento de alta. Você estica aqui a estrutura do topo, né, a nossa referência de topo, e você também estica aqui a nossa estrutura da referência. Aí você amplia a referência. Se o nosso topo for renovado e você ampliar a referência até essa região de bloco de ordens, por exemplo, você vai observar que essa ineficiência aqui, ela vai estar já em uma região de demanda interessante para compra e logo abaixo de uma região de liquidez. Então você também pode estar marcando ela como um ponto de interesse, uma região de pressão. No momento ela está bem na região de 50%. Não consideraria tanto, mas dá para ficar de olho como que o preço vai se comportar nessa região após tocar essa zona. Tá? Lembre-se, aqui as marcações, as regiões, as expectativas é para nós termos uma ideia de movimentação. Obviamente, em muitos momentos a gente vai acertar o pingo do movimento, mas em alguns momentos você vai precisar fazer as atualizações gráficas e observar como que o preço está se comportando em algumas determinadas regiões. Só que lembre-se, configuração gráfica e expectativa de movimentação é sempre a mesma, independentemente do ativo, independentemente do tempo gráfico que você está observando. Estamos em tendência de alta. O que nós vamos observar? Captura de liquidez em região de fundo e agressão compradora atuando. Se existe uma captura de liquidez e logo em seguida já vem uma força compradora, quer dizer que a tendência ainda prevalece. Então você já atua na ponta compradora com a expectativa aí de continuidade de tendência. Rompeu o fundo, não violou. Rompimento, diferente. Rompimento e violação são coisas diferentes. Então rompeu o fundo, ficou trabalhando abaixo do fundo, você já... Opa! A tendência aqui está começando a mudar, então ele vai começar a fazer a mitigação, a correção lá daquela estrutura que a gente está utilizando, do último fundo, macro até uma minha estrutura de topo, tá? Então sempre faça atualização no seu gráfico, ok? Então previamente nós temos esses dois topos, esses dois pontos que o preço pode estar trabalhando. Essa é uma leitura secundária, onde que nós estaríamos trabalhando com uma leitura primária, tá? E esse seria um movimento muito amplo. Caso aqui o preço continue fazendo movimentos descendentes, deixa eu pegar a caneta e aqui. Continue fazendo movimentos descendentes, tá? Cruze para baixo da média de 200 novamente aqui do gráfico de 1 hora e venha trabalhar aqui nessas regiões que eu comentei com vocês, que nós estaremos deixando aqui no gráfico para movimentações futuras. Aqui são pontos que você também pode estar observando. Se o preço está fazendo movimentos de topos e fundos descendentes, tá? Movimento de baixa, chegou nessa região, você tem duas opções. Você pode estar trabalhando no risco, quando o preço toca essas regiões que já está marcado no gráfico, você monta uma posição, stop logo abaixo, ou você espera um fluxo se alinhar. Como que você vai observar um alinhamento dos fluxos? Você desce o seu tempo gráfico, 15, 5 minutos, e espera ali uma formação de um rompimento de topo. Tá? Então a gente vai observar que nos gráficos menores, o preço vem fazendo topos e fundos descendentes também. Chegou numa região de ponto de interesse, rompeu o topo, é a mesma situação que nós estamos analisando aqui em cima. Opa, a tendência pode estar mudando. Então aí você já começa a fazer o alinhamento das suas leituras, ok? Então a expectativa aqui para o Dow Jones. Nas primeiras movimentações, possivelmente podemos ter movimentos descendentes para dar aquele respiro no preço e ele continuar a sua tendência de alta, rompendo os topos, quebrando as estruturas macros e capturando essas liquidez aqui, como eu comentei, né, para dar continuidade na sua movimentação. É importante você ir acompanhando as médias, tá? Aqui é de 200 e as médias curtas. Ver como que o preço vai se comportar respeitando essas regiões, ok? E sempre bom e importante lembrar de analisar também o IFR. Ele demonstra para você ali a intenção e a força da movimentação.
Então, fique atento a esses pontos. Lembrando, possivelmente podemos ter a primeira movimentação da semana, capturando liquidez superior, tocando aqui na zona de oferta. Isso gera aí para você uma expectativa da continuidade de alta, mas lembre-se de observar o movimento de reversão. Atue na reversão apenas se o preço romper as médias e fazer um rompimento de um fundo. Aí você trabalha ali com um movimento descendente. Vamos então agora para o nosso querido EURUSD. EURUSD no tempo gráfico de 1 hora para você. A nossa expectativa também na semana passada era uma leitura de movimentação de alta. Aconteceu também essa nossa expectativa, a nossa análise do panorama semanal. Porém, aqui alguns detalhes. Comentei com vocês dessa região de oferta, né, em que o preço ele poderia vir aqui nessa região e depois fazer um movimento descendente, tocando lá nos pontos de interesse da zona de demanda. A gente percebe que o movimento de alta foi contínuo, sem fazer um respiro dessa região, e a mitigação aqui acaba sendo finalizada. Na própria semana que a gente teve um belíssimo movimento aqui, ó, dessa região, considerando uma renovação de estrutura. Tá? Então, vamos fazer as marcações aqui, as atualizações, para nós estarmos fazendo as marcações aqui do nosso gráfico. Bom, esse movimento aqui descendente vindo capturar liquidez, a gente acaba desconsiderando porque ele já foi descaracterizado. Essa nossa zona de oferta, uma possível continuidade no movimento descendente, o movimento de mitigação foi finalizado também. Nós tivemos uma quebra de estrutura, então tivemos a atualização de uma nova estrutura no nosso gráfico. O que nós fazemos agora? Tá? Essas regiões lá embaixo, a gente pode estar desconsiderando, elas já estão muito passadas. Então, quando caso o preço venha nessa região, o mais viável a se fazer é observar como que o preço vai se comportar nessas regiões, se vai existir captura de liquidez, enfim. Movimentos muito passados, assim, muito distantes, já acabam não sendo tão relevantes para as movimentações. Tá? Então, vamos fazer aqui uma limpeza no nosso gráfico, deixar ele mais limpo, que facilita todo o nosso entendimento de possíveis movimentos que o preço está fazendo. Bom, aqui a gente pode trabalhar de duas maneiras. Observando uma movimentação nesse sentido, como um único movimento, e ele ainda está decorrendo, ou a gente trabalha com uma movimentação na qual ele já cumpriu essa mitigação e aqui agora ele quebrou uma estrutura e está fazendo uma nova movimentação. Eu vou trabalhar com essa segunda hipótese. Por quê? Porque acaba tendo um gráfico mais atualizado nos períodos menores. Tá? Mas, lembrando, a gente não pode esquecer de que caso venhamos ter o rompimento dessa região aqui, nós temos esses pontos lá embaixo para o preço vir trabalhar e buscar. Tá? Então, eu permaneço com eles no nosso gráfico. O rompimento daquele fundo ali não consideraria uma quebra de estrutura. Caso venha a romper e ficar o preço aqui abaixo, a gente analisa como que vai ser o comportamento do ativo abaixo desse fundo, mas não consideraria uma quebra de estrutura. Aqui a gente tem agora uma nova referência de fundo, a gente vai utilizar este fundo, uma nova referência de topo, que seria este topo prévio. Quebrou a estrutura, tá? Nossa ferramenta de prêmio de desconto, a gente pode apagar ela. Sempre bom dar uma olhadinha aqui, ó, no gráfico do IFR. Então o IFR chegou em uma região de sobrevenda, tocou num bloco de ordens. E aqui, como eu comentei com vocês lá no Dow Jones, ficar de olho na média de 200. Olhem só como que a média de 200 aqui ancorou o EURUSD. Tá? Então fez uma ancoragem, uma confluência aqui entre um ponto de interesse com média de 200. Isso pode estar acontecendo lá no Dow Jones também. Então lembre-se dessa informação. Tá? Então atualizou a estrutura. Temos aqui uma nova referência. Deixa eu só aumentar aqui essa referência de topo. O que nós podemos estar fazendo aqui? O preço está trabalhando com uma movimentação secundária dentro da movimentação primária. Então ele tocou no bloco de ordens, ancoragem na média de 200. Temos aqui um outro bloco de ordens para ele estar capturando, aqui abaixo.
Então a gente deixa marcado. E aqui agora esse fundo a gente pode considerar ele como um fundo de liquidez. Fundo de liquidez. A expectativa agora é que ele quebre a estrutura lá do topo. Venha romper a máxima novamente. O IFR está quase em região de sobrecompra, mas não está. Então a expectativa é que para o início da semana ele venha quebrar esse topo, venha romper essa região. Tá? Então a gente trabalha com essa expectativa dele fazer o rompimento, continuar uma tendência de alta e possivelmente, posteriormente, depois do rompimento e captura de liquidez nessa região externa, possa haver aí uma reversão da tendência. Né? Não seria uma reversão da tendência, mas um movimento de correção da tendência, melhor dizendo. Então, para o EURUSD, marcação aqui em cima, está respeitando lindamente a média de 200, ancoragem ancorou lá atrás, ancorou aqui, ancorou novamente aqui, então tivemos várias ancoragens na média de 200. As médias curtas aqui estão fazendo o seu papel, movimentação agora estão bem inclinadas. Então, eu prefiro ficar trabalhando aqui com a média de 200. Expectativa aqui para o EURUSD é que ele capture a liquidez da parte superior lá em cima, caso ele venha fazer esse movimento aqui, pessoal. Um topo, romper um fundo, tá? E você pode estar trabalhando com uma expectativa vendedora. Mas essa expectativa vendedora, ela precisa gerar uma liquidez e deixar um bloco de ordens lá na parte superior, depois ele capturar toda essa liquidez para validar um movimento vendedor, tá? Caso ele só faça um movimento reto, rompeu, voltou, continua a tendência, você observa como que ele vai estar se comportando nas médias. Tá? Pode haver ancoragem na média e a continuidade da movimentação. Se ele fazer todo esse movimento amplo, chegando aqui embaixo, a gente tem oportunidades compradoras. Aqui nessa região não observo um movimento tão interessante para a gente estar marcando como algum bloco de ordens. Prefiro trabalhar com esse bloco de ordens que nós estamos marcados aqui já e uma possível captura de liquidez nesse fundo. Tá? Capturaria a liquidez, fecharia essa ineficiência, possivelmente trabalharia aqui nesse breaker block que nós já marcamos na semana passada e depois ali daria uma continuidade para o movimento de alta. Então, expectativa aqui, né, para o EURUSD claramente é a continuidade de uma movimentação compradora para essa paridade. Ok? Então, gráficos analisados, expectativas aqui do EURUSD é que continue a tendência de alta. Não temos muito o que atualizar aqui no EURUSD. A nossa movimentação da semana foi uma movimentação direta, clara, ali com a nossa expectativa. Aqui agora, para essa semana que continuamos com a expectativa de compra, uma expectativa compradora, no movimento de alta. E lembre-se, observe sempre como que o preço está se trabalhando, está se comportando perante as médias e caso ele venha fazer um rompimento de um fundo, até no gráfico de 15 minutos, você pode estar trabalhando com uma movimentação de reversão, ok? Então é isso, capitalista, espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.